Olá, boa noite. Vamos chegando aí, pessoal. Mais uma live do Clube do Conhecimento para você aí, associado e seguidores da Assiste. Vamos dar aí mais um tempinho para a galera poder ir chegando aí e já já a gente vai receber aqui o nosso convidado especial de hoje para falar sobre declaração de imposto de renda. O título da nossa live hoje é Entendendo o Leão, né? Tema importante que eu acredito que gera muitas dúvidas ainda aí para a galera. Então vai espalhando aí, vai convidando aí todo mundo para chegar aqui para a nossa live. Hoje a live em parceria com a Faculdade Unileia, tá? Importante parceira também aqui da Assiste. A gente vai falar também disso, né? Inclusive tem surpresa, tem novidade aí para a galera que estiver aqui acompanhando com a gente. Então fica ligadinho aí por dentro aí, que já já a gente vai estar aqui, né, iniciando a nossa live sobre imposto de renda, declaração de imposto de renda, né? A galera que estiver acompanhando, que tiver dúvidas, tá, pessoal? Que tiver dúvida, tiver pergunta, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai tentar estar acompanhando e passando pro nosso convidado, pro palestrante. Então, vem para nossa live que hoje vai estar bem bacana. A live sobre declaração de imposto de renda, já estamos aí, né, no calendário aí, né? Então, nada mais, né, adequado que a nossa live sobre esse tema hoje. Bom, desde já, deixa eu ver aqui se já temos aqui a nossa parceira que vai estar aqui acompanhando. Nosso palestrante ainda não está aqui, mas já, né? Peço aí pro Fred, que é o nosso convidado hoje, se ele já estiver aqui
Olá. Tá ouvindo? O pessoal tá colocando que tá sem som aí. Segue. Eu acho que agora eu consegui ouvir. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O pessoal tá ouvindo agora, que estavam registrando aí no chat que A pessoa tava falou que tá sem áudio, né? Isso. Mas agora tá ouvindo legal, né? Agora estão ouvindo legal. Então, Fred, Então, eu, pelo menos... Eu acho que ninguém conseguiu ouvir desde o início, então, né? Eu vou só repetir rapidinho aqui, Fred, para o pessoal que, caso alguém não tenha, né, conseguido ouvir aqui, vou só repetir a minha fala aqui do início, né, para não ficar, né, esse vazio aí, né? Pessoal curioso. Eu estava falando aqui, Fred, né, falando, né, que a gente ia começar a falar aqui da nossa live sobre declaração de imposto de renda, né? E eu deixei aqui um recado para o pessoal que, né, que já acompanha aqui as nossas lives, ou para o pessoal que está a primeira vez aqui, passando aqui pelo Instagram da CIS, acompanhando essa nossa live, né, explicando um pouco também do que é a CIS, né, para o pessoal não passar, pô, mas o que é a CIS nessa live aí com o Fred, o que é a CIS? Só uma breve explicação, que a CIS é uma associação para servidores públicos municipais, estaduais e federais do Rio de Janeiro, e que o servidor, né, o servidor público, ao procurar a CIS e se tornar nosso associado, ele tem direito a uma série de benefícios incríveis, entre eles, aí eu posso citar aqui alguns, que é na área de saúde, como assistência médica, assistência odontológica, assistência funeral, seguro de vida em grupo, seguro para algumas doenças graves, assistência jurídica, assistência flex domiciliar, tem o benefício clube, que disponibiliza o Clube Mega Vida em Guaratiba, né, para o nosso associado poder aproveitar com a sua família, né, durante todas as semanas, benefício de corridas e caminhadas também, com participação em corridas de rua e caminhadas, tem o benefício Movimente, que disponibiliza eventos de atividade físicas e culturais nos mais belos cenários aí do Rio de Janeiro, e o mais recente também, o Turistano, que concede 2 diárias para 2 pessoas em pousadas e hotéis conveniados nas principais cidades turísticas aqui do nosso estado. E, entre outros benefícios, temos convênios também com o Gympass, né, para quem gosta aí de curtir, de academia, de frequentar academias, convênio com a Intermédica na área de saúde, mais de 100 parcerias com lojas, empresas e instituições nas áreas de alimentação, educação, drogarias, serviços, produtos e muito mais, inclusive a nossa parceria com a Unileia, né, que está aí nos possibilitando, né, ter você hoje aqui, Fred, como nosso convidado, e deixar aqui o site da CIS para quem quiser conhecer mais, que é o www.assis.org.br. Fica aí a dica para quem é servidor público para poder nos conhecer, e para quem não é ainda, para quem não é servidor, mas conhece alguém, fica aí, né, vale a pena dar essa dica para essa pessoa poder conhecer um pouco melhor nossos benefícios, conhecer como funciona a CIS, e quem sabe poder em breve estar aqui desfrutando de tudo isso com a gente. Então, mais uma vez te dar aí uma boa noite, Fred, né? Uma honra para a gente estar recebendo você aqui hoje como nosso convidado, né? Você que é doutor em contabilidade, tem aí um currículo extenso e muito valoroso em toda essa área e vai enriquecer muito essa nossa live, então te agradecer aí por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite novamente a todos aí, o Wallace, pessoal da CIS, obrigado pelo convite, equipe da Unileia, honrado aí pelo convite para estar podendo aí contribuir, trazer essas informações aí sobre o imposto de renda, né? Começou agora, dia 7, o período de entrega da declaração e vai até o dia 29 de abril, tá? Então nós temos aí basicamente 2 meses. Na época da pandemia aí, né, 2020-21, teve prorrogação de prazo, mas a princípio não é para ter prorrogação esse ano. Então vamos trabalhar com a data de 29 de abril, data limite aí para estar entregando as declarações, né? E cada ano a Receita traz alguma novidadezinha aí no programa do imposto de renda. Esse ano, o que ela trouxe, né? A declaração pré-preenchida, para quem tem aquela senha nível prata e ouro lá do gov.br. O que isso facilita? Quando você trabalha com a declaração pré-preenchida, isso minimiza erros, porque você consegue verificar o que a fonte pagadora declarou certinho. Apesar dela enviar o informe de rendimento, né, as fontes pagadoras elas encaminham, mas com a declaração pré-preenchida você já até confronta, às vezes dá uma divergência daqui e dali, então isso ajuda a minimizar.
tá? Para quem optar pela declaração pré-preenchida, apesar do programa para a gente fazer, transmitir as declarações já estarem disponíveis desde o dia 7, a declaração pré-preenchida só a partir do dia 15 de março, tá? Então, quem optar por esse modelo tem que esperar mais um pouquinho aí até o dia 15 de março. Sim. O que o pessoal também gosta de estar bastante aí sobre a restituição, né? Só vai, recolhe mensalmente ali, já é retido na fonte, alguns casos, mensalmente durante o ano. Então, a restituição, né, quando entrega a declaração, o próprio programa, ele vai calcular para ver se a pessoa tem que pagar, se tem que restituir. O próprio programa, ele vai te indicar qual é a modalidade mais vantajosa para entregar a declaração, se é no modelo simplificado ou no modelo completo, tá? E aí você vai, no final, verificar se tem imposto de renda a restituir. Tendo imposto a restituir, o governo vai restituir a partir do mês de maio. Então, o prazo para entregar até final de abril, um mês depois, até setembro, o governo vai fazer os lotes de devolução aí do imposto de renda que foi retido, tá? Será que eu recebo no primeiro lote? Isso depende, basicamente, da ordem cronológica. Então, quanto antes você entregar, mais rápido você vai receber a sua restituição. Mas também não é só questão de ser o primeiro a entregar. O governo também prioriza quem tem mais de 60 anos, quem tem doenças graves. Esse grupo, ele também tem prioridade aí no recebimento, tá? Bom, senhores, se fizer o imposto de renda e o sistema indicar que você ainda tem a pagar imposto de renda, você pode pagar em uma cota única ou parcelar, tá? O parcelamento são feitos em 8 cotas. A primeira vence dia 29 de abril, e aí são 8 cotas, sempre vencendo no último dia útil de cada mês, tá? E mais uma novidade agora para 2022. Tanto o pagamento do parcelamento aí, como a restrição, pode ser feito via Pix, tá? Você vai informar lá o CPF do Pix, mas não pode ser chave de telefone e e-mail. Para você receber via Pix, a sua chave tem que ser CPF. Aí você informa lá no programa do imposto de renda e aí você vai receber tudo via Pix. Tá? É uma modernidade que vai facilitar bastante, né? Já falei que pode parcelar em até 8 cotas, né? O valor da cota mínima é R$100, tá? Então não pode ter cota abaixo de R$100, no máximo em 8 parcelas. Bom, senhores, o que a gente pode dar de destaque, que sempre aí as pessoas mais perguntam, né? Quem é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda? Bom, a obrigatoriedade é para aquelas pessoas que tiveram no ano anterior. Nós estamos em 2022. Nós vamos declarar o que nós recebemos aí em 2021. Então, é obrigado a declarar aquela pessoa que teve rendimento tributável, assalariado, por exemplo, acima de R$ 28.559,70. Então, se você teve esse rendimento, você é obrigado a declarar. Também é obrigado a declarar o imposto de renda quem teve rendimentos isentos acima de R$40 mil. Fred, o que é um rendimento isento? Você tem um valor aplicado na poupança e o rendimento da poupança é considerado rendimento isento. Então, acima de 40 mil, você tem que transmitir aí, obrigatoriamente, o imposto de renda, tá? Quem teve rendimento isento, por exemplo, de caderneta de poupança, quem tem empresa e recebe lucros e dividendos acima de 40 mil, também é obrigado a declarar, que é enquadrado como rendimento isento, ok? Então, além dessas duas obrigatoriedades, tem outras situações, né? Quem teve em qualquer mês aí de 2021 ganho de capital na alienação de bens ou direitos e comprou e vendeu ações. O que é ganho de capital? Você comprou um imóvel, por exemplo, há 10 anos atrás por 100 mil. E aí você vendeu esse imóvel agora em 2021. Teve a valorização, né? O imóvel ele corrige, e aí quando você vendeu por 180 mil. Qual é o seu ganho de capital? 80 mil. Comprei por 100, quando eu vendi o imóvel, eu vendi por 80. Então o governo entende que você teve um lucro nessa transação
E sobre esses 80 mil que a gente chama de ganho de capital, você tem que pagar o imposto de renda. Então, se você teve ganho de capital em 2021, você é obrigado também a entregar a declaração do imposto de renda. Recebeu mais de 142.798 na atividade rural. Então, se você mexe aí, você tem um vizinho, um pai que é produtor rural, e ele teve aí um rendimento acima de 142.798, essa pessoa também é obrigada a apresentar o imposto de renda. Morava fora e passou a ser residente no Brasil, tá? Então, você saiu do país, ficou um tempo fora e agora você retornou em 2021 para o Brasil. Você tem que fazer essa declaração também de imposto de renda, ok? Além dessas condições, quem tem bens acima de 300 mil reais também é obrigado. Ah, mas a minha casa não vale 100 mil. Você tem uma casa de 100 mil, tem um terreno, um sítio de 150 mil e tem um carro de 80 mil. Somando tudo, dá 300 mil, você tem que entregar a declaração do imposto de renda, ok? Então, basicamente, senhores, essas são as pessoas obrigadas a declarar o imposto de renda. Tem as particularidades? Tem. Olha só, o casal, o marido vai fazer a declaração e ele coloca a esposa, por exemplo, como dependente. Ah, mas eu ganhei mais de 28.559, eu deveria apresentar a declaração. Mas se você apresentar junto com o seu marido como dependente, beleza, você informou. O importante é você informar para a Receita os seus rendimentos. Importante a Receita ter todas as informações que acompanhem a sua evolução patrimonial, tá? A mesma coisa no caso de filhos que entram, a Receita Federal ela aceita declarar como dependente o filho até 24 anos se for universitário. E aí, muitas vezes, esse filho até 24 anos, ele já trabalha, já tem renda própria. E aí, ele teria, se eu for declarar esse meu filho até 24 anos no meu imposto de renda, eu tenho que lembrar que eu tenho que informar também o rendimento dele. Aí vale a pena um planejamento, uma análise, uma simulação. Você simula, se eu colocar o meu filho, é mais vantajoso ou é mais vantajoso se eu não informá-lo aí como dependente? Porque se ele tiver renda, você é obrigado a informar na declaração conjunta aí, né, sua e da família, ok? Bom, então essas são as obrigatoriedades, tá? Uma dúvida que o pessoal pergunta assim, eu tenho um MEI, eu sou obrigado a declarar imposto de renda? Não. O que lhe obriga a declarar imposto de renda é alguma dessas situações, né? Ter tido renda acima de 28.559, rendimento isento acima de 40 mil, ou aí o rendimento de produtor rural, por exemplo, acima de 142 mil. Não é só o fato de ser sócio, não é só o fato de ter um CNPJ vinculado ao seu nome que vai obrigar você a declarar um imposto de renda. Ô, Fred. Senhor, oi. Você entrou nesse assunto do MEI, até aproveitar que é uma pergunta que foi deixada aqui, né, pelo Carlos Eduardo, que ele tinha perguntado exatamente sobre essa questão. Ele tinha deixado aqui. Quem é MEI tem que declarar imposto de renda? O que colocar na declaração? Como que o MEI comprova a sua renda? E, por último, ele botou, sendo MEI e optando pela retirada anual, como que eu, como pessoa física, declaro isso na minha declaração de imposto de renda? Olha só, a questão do MEI, ela tem uma faixa de faturamento para a pessoa ser MEI, né? Se não me falha a memória, 81 mil reais no ano para o cara poder estar enquadrado como MEI. Ponto. Quando ele for fazer a declaração, o MEI tem a declaração da PJ, tá? Que se não me falha a memória, é até maio. Então, uma coisa é a declaração do MEI, do CNPJ. Outra coisa é a declaração do empreendedor, da pessoa física. Então, a pessoa física, ela tem que informar lá que ela tem o CNPJ do MEI e ele tem uma regrinha lá, né, que é semelhante a uma tabelinha do lucro presumido, vamos falar assim, uma porcentagem lá do lucro é isento. Em cima disso é tributado. Então, uma porcentagem dos rendimentos do MEI é isento e acima disso tem tributação normal. Ok?
Tem mais alguma pergunta aí? Fique à vontade aí, né, fazendo as perguntas. Sim, tem para a gente algumas. tentando dirimir. Eu posso só fazer um parênteses aqui rapidinho? Sem querer interromper, mas já interrompendo sua linha de raciocínio. É só para. Porque eu falei no início, mas como estava sem áudio, também vou lembrar agora para a galera que está aí acompanhando ao vivo aqui com a gente, né? Reforçar mais uma vez que essa live é em parceria com a Unileia, com a Faculdade Unileia, que é parceira aqui da CIS, né? E para quem não conhece ainda, né, o associado da CIS, que ainda não conhece a Unileia, ela é a maior instituição do país na oferta de cursos de graduação e pós-graduação, que está aí há mais de uma década, né, com seu DNA digital, né, transformando aí a carreira de milhares de pessoas por todo o país. Né, são mais de 1.800 cursos de qualidade distribuídos em 50 áreas do conhecimento. E, através dessa parceria, a Unileia está disponibilizando aí descontos especiais exclusivos para o associado da CIS. Né, são descontos exclusivos de até 62% nos cursos de graduação ou até 58% nos cursos de pós-graduação EAD. Então, você que está aí, é associado da CIS, não deixa aí de aproveitar essa oportunidade. E para todo mundo que está aqui assistindo, mesmo para quem não é associado da CIS, mesmo para quem não é servidor público, também tem aí um atrativo aí bem bacana da Unileia, que ela está dando aí um presentão para todos, um curso de extensão 100% gratuito, com direito a certificado sobre educação financeira. Então, todo mundo que está aqui acompanhando a live está ganhando esse presente aí da Unileia, um curso de extensão 100% gratuito sobre educação financeira. A gente deixou aqui nos comentários um link um link para o pessoal acessar para poder fazer a inscrição no curso e garantir aí a sua vaga, garantir o seu curso, tá? Quem não conseguir, por algum motivo, copiar aqui o link que está aqui nos comentários, está fixado aqui nos comentários. Após a live, a nossa live, ela vai ficar, assim que terminar a nossa live, ela vai ficar salva aqui no IGTV da CIS, tá? No nosso Instagram. E lá na descrição da live a gente vai deixar também o link. Então, para quem não conseguir pegar aqui, pega depois na gravação da live. Vai estar lá na descrição o link para você poder acessar esse link, fazer lá a sua inscrição para garantir aí seu curso 100% gratuito na área de educação financeira, que a Unileia está dando aí de presente para todo mundo que está aqui acompanhando a live. Então, a gente tem mais algumas perguntas, mas vai seguindo aí, daqui a pouco a gente manda mais algumas perguntas, Fred. Eu vou fazer uma pergunta, quero saber se eu também tenho direito a esse curso de extensão. Que super me interessa a questão de vai ajudar muito. A gente vive aí no corda bamba, um curso desse só ajuda. Com certeza. Mas o curso é para todo mundo que está aqui na live. Então, como que a gente está aqui na live também, eu acredito que a gente está englobado aí, né? Show de bola, show de bola. Legal. Então, dando sequência aí, né? O primeiro passo para a gente entregar a declaração é baixar o programinha, tá? Você pode baixar no site da receita.economia.gov.br. Você pode também fazer pelo app ou pelo tablet, tá? Então, tem um aplicativo para você entregar a declaração do imposto de renda. Bom, algumas informações que são obrigatórias, né? Até ano passado não era obrigatório, era facultativo. Então, a partir agora de 2022, o código do Renavan, quando você for fazer a declaração, você vai informar que você tem um carro. Além de colocar a placa, o sistema, o programa do imposto de renda, ele vai pedir o código do Renavan, tá? E também, o código do carro é obrigatório. Para quem tiver embarcações aeronave, não é o meu caso, né? Mas para quem tiver embarcações aeronave, já é sugerido que já coloque aí o número de registro, tá, das embarcações aeronaves. Se não tiver o número, vai dar um avisozinho, um sinal amarelo, mas você consegue transmitir ainda sem o número do registro das embarcações aeronaves. Aí conta embarcação, eu acho que é uma lancha, coisas desse tipo, tá? E para quem tem construção, tá mexendo com construção, tem que colocar o número aí do registro do Cadastro Nacional de Obras, ok? Bom, fiz a declaração, entreguei a declaração, Fred, errei o preenchimento, tá? Esqueci de colocar uma fonte pagadora, eu trabalhava na prefeitura aqui do Rio de Janeiro e também trabalhava na prefeitura de Duque de Caxias, por exemplo. Tinha 2 fontes de renda. E aí, sem querer, eu esqueci mesmo, né? Pedi para o meu cunhado fazer
e ele esqueceu que eu tinha 2 empregos e só entregou uma. Posso retificar? Pode. Você pode retificar, regra geral, a qualquer tempo. Então é importante que ou você ou quem for transmitir a sua declaração esteja monitorando aí o processamento para ver se ela está ok ou se ela caiu na malha fina, tá? Se ela cair na malha fina, com 1 ou 2 dias depois que transmite a declaração, você já consegue ver se você caiu na malha fina. Se caiu, vai dizer qual é o motivo. Às vezes é uma coisa simples, que realmente esqueceu, às vezes é uma divergência, às vezes é um número que você digitou errado, então você pode corrigir entregando uma declaração retificadora, tá? Quando eu entrego a declaração retificadora, pessoal, eu não posso mudar a forma de tributação. Se eu entreguei pelo modelo simplificado, na retificadora também tem que ser no modelo simplificado. Se eu entreguei no modelo completo, na retificadora também tem que ser no modelo completo, tá? E uma coisa importante, pessoal, se cair na malha fina, já retifique. Não deixem passar o tempo com aquela pendência lá na malha fina, porque se você for intimado, autuado, aí você não consegue mais retificar, tá? Então isso demora, isso não é um processo fácil, né? Cair na malha fina, amanhã já estou sendo intimado. Então caiu na malha fina, corrija, retifique, com calma, com tranquilidade. Só não deixe chegar a intimação, porque aí depois você não consegue mais retificar, tá? Aí você vai ter que acatar aquilo, foi lhe dado a chance de defesa e você não retificou, tá? O que é esse modelo simplificado e completo, Fred, que a gente pode entregar a declaração? Pessoal, imagine que você ganhou 10 mil, tá? Só uma situação aí. Aí você paga a escola do seu filho, você paga plano de saúde para a família. Então, essas despesas, elas são dedutíveis. Então, imagine que você ganhou aí no ano de 2021, você ganhou 40 mil reais. Desses 30, 40 mil reais, vamos fixar aí 40 mil, você pagou aí 10 mil de plano de saúde e 15 mil de escola para seus filhos, tá? Então, você teve uma despesa dedutível de 15 mil. 40 mil menos 15 mil, a sua base, tá, para você pagar o imposto de renda seria em cima de 25 e não em cima de 40, exemplo, tá? Então, em tese, quanto mais despesas dedutíveis você apresentar, porque de fato você teve, né, você, em tese, vai pagar menos imposto de renda, tá? Depois eu vou falar aí quais são as despesas que são dedutíveis aí para efeito de imposto de renda. E no modelo simplificado, o governo ele não pede aí que você apresente o rol de despesas, tá? Você não precisa apresentar despesa. Então, se você tem pouca despesa efetivamente, às vezes o próprio sistema ele vai calcular, mas, regra geral, se você tem menos despesa, o simplificado ele vai ser mais vantajoso, porque ele te dá aí 20% como se fosse despesa. Você informa lá a sua renda, 20% basicamente disso, tem um limite máximo, mas, regra geral, 20% aí o governo entende que é dedução. Então, mesmo que eu não tenha pago aí plano de saúde, mesmo que eu não tenha pago escola, ele me dá uma deduçãozinha aí na casa de 20%, tem um teto, para reduzir aí o meu pagamento, tá? Então, em linhas gerais, é isso, simplificado e o modelo completo, ok? O próprio sistema, ele vai indicar aí. Casal. Como é que o casal declara bens? Fred, eu tenho um apartamento junto com o meu marido. Beleza. Pode só o marido declarar aquele bem, ele coloca lá que esse bem é do casal, só a esposa declarar, se a esposa faz separado, ela informa lá na declaração dela, ou pode estar 50% do bem na declaração de imposto de renda do marido e 50% do bem na declaração da esposa. Eu faço, por exemplo, algumas declarações, aí o casal tem uma aplicação, metade do marido e metade da esposa. Aí a aplicação, imagine que cada um tem 10 mil, uma aplicação que tem um saldo de 20 mil, 10 mil é do João e 10 mil é da Maria. Só que o rendimento eu vou informar só em um. Eu não consigo informar o rendimento dos dois. Então, o saldo da aplicação eu consigo colocar para o João e para a Maria. O rendimento vai só em um, tá? Então, isso aí são algumas informações para declarar casal. Ou não? Tem até pergunta aqui também relacionada a esse assunto, né, sobre casal. Né, tem duas perguntas aqui no caso. Uma é, você já estava explicando um pouco aí, né, que seria
se tem vantagem e desvantagem em declarar imposto de renda em conjunto, né, em uma única declaração. Olha só, isso cabe uma simulação, tá? Então porque quando você declara em conjunto, você tem que informar a renda dos dois. Eu vou dar um exemplo aí, né? Que algumas pessoas fazem planejamento. O aluguel está no nome só do marido. E aí ele pega esse aluguel, informa lá, ele já tem um salário, mais o rendimento do aluguel, aí ele vai para uma faixa alta de imposto de renda. Aí se ele coloca o imóvel é dos dois, né? Muitos casais, eles pegam e dividem o rendimento do aluguel. Coloca metade do aluguel para o marido e metade do aluguel para a esposa. Isso é totalmente legal, né? Faz o contrato de locação com o inquilino. Ó, quem são os locatários? Metade é o João, metade a Maria e metade da renda para cada um. Ponto. Já reduz a base de cálculo do imposto de renda do marido, tá? Então, vale a pena sempre simular. Você coloca a renda dos dois. Se eu colocar a renda dos dois, quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Se eu colocar separado, quanto que dá de imposto de renda? Porque quando você coloca a esposa como dependente, tem uma dedução por ela ser dependente. Por outro lado, você vai somar a renda dela, né? Então, de repente, não compensa. Tem uma outra questão, aí já mais na parte de quando o casal se separa, mas tem, né, tem filhos, né, no caso. Que é uma dúvida aqui, uma pergunta né, que enviaram para a gente, né? Botaram assim: eu e o pai do meu filho somos separados, né? Cada um tem suas responsabilidades financeiras com o filho, né? Como que a gente declara isso no imposto de renda, né? Em relação aos gastos, né? Escola, plano de saúde, os dois podem declarar? Olha só, não são os dois que podem declarar, não. Hoje tem a questão da guarda compartilhada, né? Mas vamos pensar que ou a mãe tem a guarda, ou o pai tem a guarda. No imposto de renda, a criança só pode ser dependente de um. Então, o casal, mesmo que seja guarda compartilhada, eles vão ter que decidir quem vai declarar o filho como dependente. Tá? Eu não posso declarar nos dois. Tanto que, para declarar, mesmo o bebê, nasceu, o bebê tem um mês. Agora, quando você faz a certidão de nascimento, já sai com CPF. Então, é obrigatório informar no imposto de renda o CPF do bebê, justamente para cruzar isso daqui. Então, ou vai no pai, ou vai na mãe. Bom, se a guarda está, por exemplo, com a mãe, o pai paga a pensão, então o pai vai declarar lá aquela despesa como pensão, como alimentando. Ele paga aquilo como pensão. A mãe que tem a guarda, ela vai abater, vai informar despesa. Eu pago escola, eu pago plano de saúde, paguei médico, paguei dentista, então a mãe que tiver a guarda vai deduzir. Ou o pai, quem informar a criança como dependente, ok? Mas só pode ser um. Perfeito. Tá? Então, beleza. Os informes de rendimento, pessoal, hoje a maioria das vezes, né, para a gente fazer declaração, a maioria das empresas manda tudo digitalmente. Por lei, elas tiveram até 29 de fevereiro para disponibilizar essa documentação. Tá? Vou falar para vocês aí quais são as deduções, quais são aquelas despesas que, se eu tiver, eu consigo reduzir o meu imposto de renda, em tese. Tá? Previdência privada, tá? Aquela PGLP, você consegue deduzir aí até 12%, um teto de 12%. Dependente, não tem limite, tá? Então, se você tiver 2, 3, 5 filhos, os 5 são seu dependente, tá? Aí tem alguns critérios lá, o que é dependente? O filho, lógico, se você tiver a guarda, você cria, por exemplo, um irmão seu, um sobrinho, mas desde que você tenha a guarda judicial. Então, ele entra como seu dependente. Os pais, avós, tá? Mas lembrando que, eu coloco minha mãe como dependente, mas se ela for aposentada, você tem que pegar a aposentadoria dela, aquele benefício dela, por exemplo, do INSS. Então, tudo isso tem que estar atento. A pensão alimentícia é dedutível, tá? Então, no caso que você acabou de colocar,
O pai ele vai lançar a pensão alimentícia. A mãe que tem a guarda, que formou ele como dependente, ela vai lançar as despesas médicas, escola e tudo mais. Tá? Despesas médicas, pessoal, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentista, não tem limite. Tá? Tudo que você gastar, você lança no imposto de renda. Agora, pessoal, é aí que muita gente cai na malha fina. Tá? Por quê? Tem que ter um equilíbrio aí. O cara coloca que ele ganha 3 mil mensal, no ano dá 36 mil mais ou menos, né? Um 13º, 39, 40 mil reais. Aí ele gastou 30 mil de médico. Tá? Pessoal, olha só. Aí a pessoa não comeu, não respirou, não vestiu. Tudo que ela ganhou, ela pagou só médico. Então tem que ter aí um equilíbrio. E outra dica que eu dou para vocês, pessoal, se vocês forem em alguma consulta particular, guardem os comprovantes, né? Então, você fez uma consulta, pega o recibo do médico e guarda o comprovante que você pagou aquilo. Eu sempre recomendo, você paga hoje tem Pix, paga com cartão, guarda aquele papelzinho do cartão, anexa, grampeia junto com o recibo, porque amanhã, se você cair na malha fina, a Receita não vai querer só o recibinho. Ela quer que você comprove o pagamento, porque recibinho é fácil o médico dar. Ela quer também um comprovante. E não adianta você falar assim, eu fui numa consulta e eu paguei em dinheiro. Uma consulta, um procedimento, sei lá, hipotético, é 500 reais. Eu quero ver o comprovante de 500 reais. Eu paguei em dinheiro. Tudo bem, se você pagou em dinheiro, apresente o extrato da sua conta que naquele dia você sacou 500 reais. Se não tiver, a Receita não aceita. Tá? Então, a orientação que eu dou, sempre guarde os comprovantes, o recibo, junto com o comprovante aí do pagamento. Despesa com instrução, né, a escola do filho, por exemplo, você pode aí abater do seu imposto de renda, mas ela tem um limite. O limite é 3.561. Mas se eu pagar, por exemplo, R$ 1.000 por mês, no ano dá 12 mil. Beleza. Mas você só vai abater 3.561. É a regra do imposto de renda. É o teto. Tá? Também aquela taxa da administradora, para quem recebe aluguel via imobiliária. Então, você recebeu aluguel, pagou, sei lá, 10% para a imobiliária que faz a gestão do seu imóvel, você deduz aquela taxa. Você não ganhou aquilo, você pagou de comissão para a administradora. Então, você não vai tributar aquilo, porque aquilo efetivamente você não recebeu. Tá? Bom, então essas são as principais deduções. Quais são os dependentes? Quem são os dependentes que a Receita aceita, né? Que antigamente, pessoal, a pessoa colocava até o cachorro como dependente, mas hoje não, tem que ter o CPF, tá? Então, quem pode ser o dependente? A esposa, o marido, a esposa, né, o companheiro com quem o contribuinte tenha filho, ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge, tá? Então, regra geral, o marido e a esposa pode ser dependente. O filho ou enteado até 21 anos e até 24 se ele fizer faculdade, se ele estiver cursando, tá? O filho ou enteado até 21 anos, em qualquer idade, quando incapacitado. Então, se ele for incapacitado físico, mentalmente, ele pode ser dependente aí, independente da idade. Tá? Irmão, neto ou bisneto, de quem um contribuinte detenha a guarda judicial. Tá? Até 21 anos ou em qualquer idade também, quando incapacitado física ou mentalmente. Irmão, neto, bisneto, sem arrimo dos pais, com idade de 21 até 24, se for estudante universitário. Pais, avós e bisavós podem ser dependentes, tá? Lembrando que também só pode ser dependente de um. Você e o seu irmão, os dois querem colocar o pai e a mãe. Tem que entrar em consenso. Ou vai num ou vai no outro, né? O menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie, eduque e de quem detém a guarda judicial. E também aquela pessoa absolutamente incapaz. Então, pessoal, sempre tem que ter um documento. Não é porque eu ajudo aqui o filho da vizinha, gosto muito dele, eu vou lançar ele como dependente. Não, você tem que ter a guarda judicial. Tem até uma pergunta que surgiu aqui da Aline, né, que ela diz: meu pai paga o plano de saúde do meu sobrinho menor de idade. Ele pode declarar isso? Como deve ser feito? Olha, do sobrinho eu entendo que não, tá? A Receita, há uns 2, 3 anos atrás, ela já flexibilizou no sentido de se estiver no mesmo núcleo familiar. Aí eu não sei dizer o que a Receita entende como núcleo familiar. Então, se o meu pai
Se o pai paga o plano de saúde do filho, o filho pode deduzir aquele plano de saúde, mesmo sendo o pai que paga. Mas ele está no mesmo núcleo familiar. Aí, para sobrinho, a gente já começa a abrir, né? Aí, o sobrinho não é dependente dele. Em tese, o pai dela não pode deduzir, tá? Porque o sobrinho não é dependente. Até porque na hora que for fazer a declaração, eu pago o plano de saúde. Aí ele vai abrir uma flechinha lá para você dizer, esse plano de saúde é de quem? Do titular do imposto de renda ou do dependente? Qual é o dependente? É a esposa, é o filho, é a avó? Aí no caso do sobrinho, mas ele tem que estar na relação independente, que é essa relação que eu acabei de falar anteriormente. Eu tenho a guarda judicial do meu sobrinho? Se eu tiver, beleza. Se não tiver, eu acho que não dá jogo aí não. Tá? Tem mais alguma dúvida? Tem algumas perguntas mais relacionadas a outro assunto. Eu vou deixar você seguir e, caso você entre nesses assuntos, eu faço a pergunta ou deixo para o final. Então, legal. Então, o rol das despesas médicas, né? Médico, hospital, laboratórios, fisioterapeutas, o exame, quem fez exame da Covid no ano passado, guardou o comprovante, é dedutível. Terapia ocupacional, dentista, psicólogo, tá? Então, todos esses são profissionais que são dedutíveis do imposto de renda, tá? Pessoal, isso é para a saúde. Aí o pessoal pergunta assim, se eu colocar botox, preenchimento labial, é dedutível? Não. Isso aí não é dedutível do imposto de renda, ok? São despesas necessárias aí para a saúde, tá? Estética não é dedutível. O que vale aí como despesa construção, né? Mesmo que tenha aquele teto de 3.561, mais vale a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, nível superior e educação profissional, compreendendo ensino técnico e tecnólogo. O curso do inglês que eu pago para o meu filho vale? Não, esse não vale, tá? Vale aí ensino infantil, fundamental, médio, superior e o técnico e tecnológico, ok? A faculdade do curso de inglês, por exemplo, do filho, não vale, ok? Senhores, esses eram os principais pontos que eu queria destacar aí do imposto de renda, né? Muito atento aí, quem é profissional autônomo, na hora de informar a renda de autônomo, a Receita cruza com o INSS. Se eu sou autônomo, eu tenho que pagar 20% de INSS. Aí muitas vezes a pessoa não paga INSS, quando entrega a declaração, a Receita cruza e a pessoa tem que pagar aqueles 20% do INSS. Só uma dúvida aqui rapidinho, Fred, do assunto aí que você estava, né? Você falou da parte de educação. A Josefina, ela perguntou se ela pagando o total de 7 mil ou 13 mil anual na escola, se o valor a receber seria o mesmo. Não é valor a receber, o valor dedutível lá, 3.561, é o teto. Ela pode pagar 7, 14, 100 mil. O teto é 3.560. A dedução, não é que ela vai receber isso daí, Sim, é a dedução. Tá? Tem mais algumas perguntas aqui, se quiser eu passo para você agora aí. Algumas dúvidas? Algumas dúvidas, vamos lá. Importante essas dúvidas aí do pessoal. Tem uma dúvida em relação ao auxílio emergencial, né? Se é preciso declarar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, olha só, ano passado, a pessoa que recebeu o auxílio emergencial, às vezes ela estava desempregada, né? E aí o marido estava empregado. Aí o marido fazia a declaração dele, a esposa, na melhor da bondade, informou a esposa como dependente, só que esqueceu que ela recebeu o auxílio emergencial. Aí tinha que entregar, tinha que informar lá o auxílio emergencial. Mesmo que não informasse, o governo cruzava a informação e na hora gerava um DARF de 3 mil reais, uma cota única para devolver o auxílio emergencial. Teve muita gente no passado que caiu nessa situação. Continua sendo obrigado a informar, é considerado um rendimento tributável, tá? Só que a Receita não vai mais cobrar isso daí. Se porventura você entrar naquela situação que tem que devolver, é o Ministério da Cidadania que tem que cobrar. Não é a Receita que vai cobrar, como ela cobrou ano passado, e gerava uma guia na hora de um DARF
de R$3.000 para a pessoa devolver. Mas tem que informar. Beleza. Tem uma outra dúvida aqui do Matheus, ele pergunta, para quem é servidor público, se tem alguma regra diferente ou algum cuidado especial na hora de realizar a declaração do imposto de renda? Tem alguma diferenciação, alguma característica? Não. O servidor público, né, ele só vai marcar lá na ocupação que ele é servidor, mas não tem nada diferenciado. Ele vai receber o informe de rendimento lá do órgão que ele está lotado, e vai informar quanto que ele ganhou no ano passado, 13º, quanto que ele pagou de previdência, se pagou aquela previdência complementar, coisa do tipo, mas é a mesma tributação normal. Beleza. O Pedro Paulo está perguntando aqui, o Fred, se quando a gente ganha um processo contra uma empresa, né, prestadora de serviço, se ao receber esse valor, se a gente deve declarar no imposto de renda. Deve. Tem um campo lá para informar. Inclusive lá, quando sair a sentença, é muito importante você ver como que está na sentença os rendimentos. Se é rendimento isento, se é rendimento tributável, é dedutível lá o que você pagou para o advogado, né? Porque se o advogado ganhou 20% ali daquela ação, aquilo você não ganhou. Então você informa tudo isso ali, mas você tem que informar sim para a Receita. Beleza. Em relação a seguro de vida, o Fred, né, quando a pessoa ela perde o ente querido, né, e ela recebe esse valor do seguro de vida, ela também deve declarar esse valor? Também, né? Aquela situação, rendimento isento, mas se for acima de R$40.000, ela tem que declarar. Você falou mais cedo em relação, até desse assunto, acho que você acredita que você falou um pouco disso, mas tem uma pergunta aqui da Maíra, em relação ao brasileiro que mora fora do país, se ele precisa fazer a declaração do imposto de renda. Olha só, o brasileiro que mora fora do país, né, ele estava residindo aqui no Brasil. Se ele sair do país e ficar por mais de 12 meses, ele tem que fazer aquela declaração de saída definitiva do país, tá? E aí ele para de fazer a declaração de imposto de renda. Ele apresentou a declaração de saída definitiva do país e ele para. Aí, tanto que eu comentei que uma das obrigatoriedades, quando ele retornar, ele ficou 10 anos fora, agora ele retornou, ele informa que agora ele passa a ser residente novamente no Brasil. Tá? Mas se ele for sair, ele tem que fazer a declaração de saída definitiva para poder cessar aí essa obrigatoriedade. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui da Clarissa Anastácia, que é quanto tempo após a entrega da declaração a gente tem a informação que caiu na malha fina, né? Qual é esse prazo aí, né? Se for simplificada, regra geral, às vezes até no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, você já entra lá no ECAC com a sua senha, tá? Ou no gov.br, e você já vai enxergar se ela está processada ou se tem pendência. No modelo completo, ela demora um pouquinho mais, uns 5 dias, uma semana, você já entra lá e já visualiza se está processada ou se está com pendência. Pessoal, não é porque está processada que você está isento de qualquer situação lá para frente. A Receita tem 5 anos para fiscalizar, tá? Então imaginem, senhores, olha só como funciona o cálculo da Receita. Agora em 2022, nós vamos informar o salário de 2021, que nós ganhamos em 2021. Mas os 5 anos começam a contar a partir do ano que vem. 2023, 24, 25, 26, 27. Então, só quando acabar 2027 é que eu vou ficar livre dos dados de 2021. 2021 eu entreguei 2022 e os 5 anos contam a partir de 2023. Tá? Então, ela tem até 5 anos para lhe questionar aquela declaração. Não é porque está processada que já está redondinho. É um ótimo sinal. O primeiro sinal é que ela está processada, tá? Mas ela pode questionar isso em até 5 anos. Perfeito. O Léo está perguntando, Fred, se ele falou que ele está ligando aqui que ele paga a pensão alimentícia, mas não é judicialmente, né? Então ele quer saber se ele pode lançar assim mesmo no imposto de renda. Olha só, excelente pergunta, Léo. Não pode. Não pode, tá? A pensão alimentícia só é dedutível aquela que é judicial, homologada em cartório, tá?
Aí você está na sentença judicial que você tem que pagar, sei lá, meio salário mínimo, por exemplo, R$ 600. Ah, mas eu pago por fora mais 100, R$ 200. Você só pode lançar os R$ 600 a pensão judicial. Aquilo que é por fora não é dedutível. Beleza. A Clarissa complementou, ela perguntou novamente, né, que você tinha respondido a pergunta dela, se nesses 5 anos, então, a qualquer momento, ela pode cair na malha fina. Pode, né? Então, assim, olha, regra geral, se processar já é um bom sinal, tá? Mas pode ser. O que eu quero dizer? Você entregou 2021, aí processou, beleza. Aí quando você entregar de 2022 ano que vem, você caiu na malha fina. Aí a Receita, se você entrar no radar da Receita, opa, deixa eu voltar até 5 anos. Ela vai abrindo as outras para ver se ela vai olhar com outros olhos. Tá? Então é importante que a gente busque sempre fazer certinho. Se você quer na malha fina, ela tem 5 anos. Ah, deixa eu olhar dos anos anteriores para ver se não está certinho mesmo. Perfeito. Ela pergunta também, quando altera o nome, porém sem alteração na Receita Federal de alteração, como pode ser feita a declaração? Quando altera o nome, porque assim, isso dá muito erro. Porque a pessoa casa, às vezes, aí muda o nome e não alterou na Receita, né? Alterou o nome no cartório, você tem que alterar. RG, CPF, habilitação, tem que alterar tudo. E aí você não vai conseguir transmitir a declaração porque vai dar divergência. Você vai ter que colocar seu nome de solteiro. Perfeito. Muitas perguntas, hein, Fred? Pessoal bem participativo. Não, tudo de bola, eu acho bacana assim. Tem mais uma pergunta aqui da Carol. Saideira. Saideira, vamos lá. Ela pergunta, colocar a esposa como cônjuge, e ela botou assim, colocar a esposa como cônjuge e ela recebeu o auxílio emergencial, pode dar algum problema? Neste caso, não declararia ela como dependente, apenas como cônjuge? Olha só, cônjuge, de forma prática, é a esposa, tá? Então, assim, quando você informa, ela é dependente. Independente se é filho, esposa, cônjuge. Lá, você vai informar ela como dependente. Qualquer dependência tem que informar a renda dela. Se ela receber auxílio emergencial, você vai ter que informar lá o rendimento dela, tá? Agora, de repente, cabe uma simulação. Informa a esposa, coloca lá o valor que ela recebeu do auxílio emergencial, o sistema vai te dizer, tem que pagar ou restituir quanto. Se eu tirar a minha esposa, quanto que eu vou ter que pagar e restituir? Aí você vê qual modelo compensa mais e aí você entrega. Show de bola. Vou dar uma pausa aqui nas perguntas. Bacana ver a participação da galera. Realmente é um assunto que não tem jeito, né? Gera dúvidas, né? E muitas pessoas caem em várias circunstâncias diferentes, né? Dentro da declaração, né? Varia de pessoa para pessoa. Mas aí, deixar agora você à vontade aí, Fred, para você finalizar aí. Não, legal, excelente. Mais uma vez eu agradeço, então, o convite, né? Aí da CIS, dessa brilhante parceria aí, sempre trazendo benefícios para os associados. Isso eu acho show de bola quando tem uma associação desse nível que traz benefícios para os associados, eu acho louvável. Parabenizo também a Unileia pela parceria, né? Pela live aí que ofereceu junto com a CIS, uma oportunidade para dirimir dúvidas sobre imposto de renda, que é um assunto importante. Estamos na época, geralmente tem muita dúvida, e também pelo brinde, né, pelo curso que está sendo ofertado aí, um curso de extensão 100% gratuito, isso é muito bom, e além de desconto nos cursos aí, que a Unileia, que é uma das maiores universidades aí em pós-graduação no país, né? Então, muito obrigado pelo convite. Meu Instagram aí está à disposição, as pessoas que tiverem dúvidas sobre imposto de renda, manda lá, a gente vai conversando, tá bom? E obrigado e que Deus abençoe aí a noite de todos nós. Valeu, Fred. Te agradeço demais aí por aceitar esse nosso convite. Realmente enriqueceu a nossa live aí.
né? Um show de informações, acredito que esclareceu aí bastante coisa aí para todo mundo, né? Muitas coisas peculiares, né? Então, ficou bem bacana. Então, agradeço mais uma vez a você, agradeço a Unileia pela parceria, por disponibilizar aí, né, essa live aí junto com a gente, pelo curso gratuito aí, né, para quem ainda não sabe, né, o Fred acabou de repetir aí no início da live, durante a live a gente está falando, todo mundo que está aqui acompanhando está sendo presenteado pela Unileia com um curso de extensão 100% gratuito sobre educação financeira. Tá? Aqui nos comentários está fixado aqui o link para você poder ter acesso a um formulário que você vai preencher para poder fazer a sua inscrição nesse curso gratuito. Tá? A nossa live ela também vai ficar salva no IGTV da Assis. Tá? Então, assim que terminar aqui, vai dar uns 10 minutinhos, a live já vai estar salva lá no IGTV da Assis. Lá na descrição da live também vai ter o link para você poder acessar e poder garantir aí o seu curso 100% gratuito. Então, é isso. Obrigado, Fred. Obrigado a toda a equipe da Unileia. E a gente se vê aí em próximas oportunidades. Esperamos aí, quem sabe, ter você novamente aqui. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado, é isso aí. Até a próxima live do Clube do Conhecimento da Assis. Somos todos Assis. Um abraço.